O povo tem perecido. E perecido por falta de conhecer a palavra de Deus. Nós temos perecido na terra, irmãos. E perecido porque muitas das vezes as pessoas estão dentro da igreja, mas não têm coragem de se alimentar da palavra do Senhor. Coisa linda ouvir o pastor falar que estava fazendo a sua devocional em casa. Quanto nós não vemos isso acontecer na casa de cristãos? Alimentar-se e alimentar os seus da palavra, revestir a sua vida, irmãos. Muitos falam que fazem, mas não fazem. Muitos falam que vivem, mas não vivem. E esse é o evangelho, irmãos, que tem caminhado na terra dos viventes. E muitos se levantam e ainda falam: e somos perseguidos na terra, ou somos perseguidos no Brasil. E mais uma vez eu falo que não somos perseguidos no nosso país. No nosso país, o que se levanta contra mim e contra a sua vida são fofocas, como eu já falei aqui. Porque os homens do passado, eles perdiam suas cabeças, eles eram jogados em óleos ferventes. Mas muitos estão se perdendo na caminhada por causa de palavras de homem que vem secar o meu e o teu coração. Mas essa palavra nós jogamos por terra através de oração e buscando a face de Deus. Mas muitas das vezes queremos lutar contra o homem e esquecemos que nossa luta é no mundo espiritual. E só temos nos fatigado na terra dos viventes. E aí muitas das vezes eu levante até dentro da casa do Senhor. E muitos falam: eu não vou ficar mais nesse ministério, eu vou sair, eu vou para outro lugar, porque não é mais o meu tempo aqui. É só levante, é só um vento que está passando na sua vida, porque por causa da emoção estão falando coisas que Deus não falou. Não acabou o seu tempo, não. Você só está entristecido de alma, mas se dobrar o teu joelho e clamar a Deus, ó, Ele sara as feridas. É só buscar, é só falar com Deus, porque assim é dentro do nosso lar, é dentro da nossa casa. Quantos levantes, quantas lutas tem dentro da nossa casa? Mas não é por isso que pegamos nossa mala e viramos as costas, irmãos. E assim também é dentro da casa do Senhor. É a nossa família. Dentro da família, irmãos, vai ter contento, irmãos. Mas nós temos que entender que não é com a força dos nossos braços, mas é através do nosso exemplo. Nós temos que dobrar os joelhos dentro do nosso lar e olhar para mim e para você e falar: meu pai é diferente, minha mãe está diferente, porque em outrora ele ia se comportar de outra maneira. Agora ele dobra os joelhos e vai orar. Eu acordo de madrugada, meu pai e minha mãe estão orando, estão lendo Bíblia. Tem algo diferente. Eu quero conhecer esse Deus. Mas é só a palavra que faz isso. É só a palavra que muda o homem e a mulher de Deus. Porque as pessoas falam que muitas das vezes tomam atitudes que tomavam no passado. Mas sabe por que toma a mesma atitude? Porque não deixou a palavra transformar. Porque essa palavra, ela é bússola da minha e da sua vida. Essa palavra, irmãos. Agora, se não lermos, não nos alimentarmos dessa palavra, o que acontece? Vamos ficar na mesmice. Vamos apenas nos fatigar na terra. E muitos não estão entendendo isso. Santo és o Senhor. O que aconteceu com o povo de Israel? Eles ficaram cativos do Egito. Eles ficaram cativos na Síria, na Babilônia. Mas ficaram cativos por quê, irmãos? Porque foram desobedientes à palavra de Deus. Deus falava com eles, mas eles não queriam obedecer aquilo que Deus direcionava. E hoje nós falamos que nós somos a nova Israel, mas somos a nova Israel com o comportamento da velha Israel, porque murmuramos e falamos contra Deus da mesma maneira. E muitos não querem, irmãos, mudança, irmãos, não querem transformação. Só que se você não ouvir a voz de Deus, não tem como entrar na terra prometida. E nós temos que entender que a caminhada é 2 anos, ó, mas é 40 anos andando em círculo. E eu sempre falo isso, sabe por quê? Eu vejo pessoas tempos e tempos dentro da casa do Senhor e a vida não muda. Porque não muda as suas atitudes. Tem caminhado em círculo na presença de Deus. Deus, ele tem dado
E quantos hoje, irmãos? Quantos querem viver o Evangelho de qualquer maneira? Porque Evangelho é renúncia, é mudança de vida, irmãos. E muitos não querem mudar, sabe por quê? Porque, irmãos, não conseguem se desprender desse mundo. Não conseguem se desprender da sua própria vontade. Porque eu nasci assim, eu vou morrer assim, síndrome de Gabriela. Não aceite isso na sua vida, não. Porque Deus, Ele muda o vaso, mas para isso você tem que estar na mão do oleiro. Mas aí a pessoa pega o dia, vem na frente, levanta a mão e entrega a sua vida para Deus. Mas depois parece que pega a vida de volta, porque não quer deixar o oleiro trabalhar no vaso. Porque para trabalhar no vaso, irmãos, é um processo. E Ele permite no deserto, Ele permite no fundo do poço, porque só assim nós nos aproximamos de Deus. Porque o cristão só quer orar quando tudo vai mal, infelizmente, irmão. Porque quando tudo vai mal, todos querem acordar de madrugada, dobrar o seu joelho e clamar: Deus me ajuda, Deus me socorre, porque sem ti eu não vou mais, não vou conseguir. Mas por que não ora quando vai tudo bem? Por que não ora com sentimento de gratidão a tudo que Deus tem feito? Sabe por quê, irmãos? Gratidão como aquele povo foi no passado. Hoje nós vivemos esse cristianismo no nosso país, porque eu acredito que Deus, Ele quer fazer um mover no Brasil, mas Deus, Ele ainda não fez por falta de posicionamento nosso. As pessoas não estão entendendo, irmãos, a soberania de Deus sobre nossas vidas. As pessoas querem buscar um Deus apenas por bênçãos e bênçãos materiais, mas não querem buscar o reino, irmãos. Não querem buscar pela sua salvação. Estão muito preocupados com casa, com carro novo, com chave que desce dos céus, mas não buscam o reino, não buscam a sua salvação. Não querem perder os seus filhos, irmãos. Mas não querem perder os seus filhos quando vê eles tomando caminhos errados na caminhada. Mas e quando eles estão pequenos, o que nós temos feito para poder ensinar o caminho certo? Porque hoje nós temos visto ensinar o caminho dando um celular na mão, mas com esse caminho ele vai se perder, porque não está edificando em nada, irmão. Temos que ensinar os nossos filhos já desde pequenos, porque hoje nós estamos vendo que está sendo pregado aí, irmãos, infelizmente, coisas para poder destruir a família, leis que estão sendo levantadas no Congresso para destruir o lar, para destruir a família, e nós não estamos percebendo isso, irmãos. E como a igreja tem se levantado contra isso? Será que a igreja tem orado? Será que a igreja tem clamado para jogar isso por terra, irmãos? Qual é o nosso posicionamento como igreja? Porque a nossa guerra, irmãos, não é nesse mundo, não. É contra os principados. E eles estão a todo tempo articulando para destruir as nossas vidas, para destruir a nossa família, para destruir os pequeninos, porque eles pertencem ao Senhor. Querem tirar a inocência das crianças, irmãos. Estão fazendo de tudo para isso acontecer. E a igreja está dispersa na terra. A igreja está dormindo. E nós temos que acordar como igreja. Nós temos que seguir essa palavra, irmãos. Porque os homens do passado, eles padeceram porque seguiram a Cristo. Renunciaram a si mesmo para seguir a Ele. Mas muitos querem seguir, irmãos. Mas querem seguir tomando atalho. E não tem como, irmãos. Não tem como herdar o reino dos céus tomando atalho, não. Essa porta estreita não é larga, não, irmãos. E aí, por causa de qualquer aperto, qualquer coisa, muitos querem abandonar a Cristo, irmãos. Quantos têm tentado? Têm falado: eu não vou mais. Agora eu vou ver agora culto na minha casa. Tem muitos assim, irmãos, que não querem mais viver em comunhão com o seu irmão. E isso também é contra a palavra do Senhor. Porque o momento de Santa Ceia é exatamente para nos ensinar isso. A importância da comunhão, de estarmos juntos. É em memorial, fazer memorial para lembrar aquele dia que Jesus juntou os discípulos para poder falar. Que no meio dele, vai ter aqueles de terra,
Mas também no nosso meio vai ter sempre Judas. Mas não se preocupe com Judas não, porque muitas das vezes nós estamos preocupados com Judas na caminhada e estamos se esquecendo, irmãos, do propósito. Porque tinha um propósito. Judas no meio tinha um propósito. E muitas das vezes se preocupamos com os levantes, com as lutas, mas não pensamos qual é o propósito sobre nossas vidas. Por que estão falando de mim? Por que estão falando de você? Não se preocupa não, entrega na mão de Deus. Porque Deus, Ele conhece o meu e o teu coração. É Deus que me justifica e te justifica na terra. Mas aí queremos fazer do nosso jeito e vamos se cansar. Santo és o Senhor. Eu não sei se os irmãos sabem o que significa defraudação emocional. Essa palavra, irmãos, ela é resumindo, é mentir e enganar. Tem pessoas que se aproximam uma das outras para poder tirar vantagem. Pessoas, muitas das vezes, que não querem assumir um compromisso uma com a outra, mas faz promessas e na hora, irmãos, nada. E isso tem deixado muitas pessoas com depressões, tem deixado muitas pessoas com ansiedade. Verdade. Promessas, irmãos, promessas. Só Deus cumpre. Promessas vãs, irmãos. E muitos, irmãos, têm se entristecido na terra. Tem homens e mulheres que têm tirado suas vidas por causa dessas palavras, em acreditar em palavras enganosas. Sabe por quê? O diabo, ele está ao nosso redor, articulando. O diabo, ele é mentiroso. E tem usado no mundo espiritual pessoas para entristecer homens e mulheres para poder ceifar as suas próprias vidas na terra. E o que eu quero falar com isso? No nosso meio também tem pessoas defraudando a palavra de Deus. Tem pessoas usando a palavra de Deus conforme o seu bel prazer na terra dos viventes. E nós temos que pedir a Deus para nos dar discernimento espiritual. Para Deus nos dar discernimento espiritual, irmãos, Deus Ele dá. Mas para isso você tem que se alimentar da palavra. Porque Deus, Ele faz a parte dele, mas eu e você temos que fazer a nossa. E aí muitos falam, eu não consigo ler. Se esforça, lê um versículo hoje, amanhã lê mais um. E vai criando o hábito da leitura, irmão. E daqui a pouquinho a tua vida começa a se transformar. Nós temos que entender, irmãos, que quando nós abrimos essa palavra, é Deus falando diretamente comigo e com você. Deus, Ele não precisa levantar profeta na terra para falar, não. Quando você abre essa palavra, Deus, Ele fala direto com cada um de nós. Mas hoje nós temos vivido no movimento pentecostal. Ah, Deus, eu vou lá na igreja porque eu quero que eu levante um vaso para falar comigo. Quero não, irmãos, eu quero que Deus, Ele fale comigo através da palavra. Que coisa linda se você entender que é Deus que fala com você. Oh, glória! Porque Deus, muitas vezes, Ele usa o vaso. É verdade. Para identificar no meio do teu coração. Oh, glória! As pessoas preferem ouvir a voz do homem do que a voz de Deus. Jesus. Porque Deus, Ele fala diretamente comigo e com você. E aí as pessoas entram e falam, eu entrei, mas saí da mesma maneira. Eu entrei, mas não recebi nada. Desculpa, mas essa palavra não muda. Quem muda somos eu e você, sabe por quê? Ficamos desligados com as desse jeito desse mundo. Tentamos nesse banco e ficamos pensando na nossa casa, no nosso trabalho, nos levantes, e não abrimos o nosso ouvido para prestar atenção e Deus falar diretamente aos nossos corações. É verdade, Jesus. Porque aqui, ó, está assim, ó, a semente está sendo lançada. Agora temos que saber como está o nosso terreno, irmãos. Como está o nosso terreno hoje? Porque a semente, irmãos, para poder germinar, a terra tem que ser frutífera. Tem que dar fruto. Agora está a nossa vida diante do altar do Senhor. Nós temos cuidado da nossa terra. Nós temos cuidado do nosso coração. Nós temos cuidado da nossa mente. O que nós temos alimentado a nossa mente? Que tipo de palavra? Porque até isso nós temos que tomar cuidado, irmãos. Muitas das vezes nós somos tão negativos com as dificuldades e nós mesmos falamos coisas negativas sobre nossas vidas e com
Jesus. a ficar triste de alma, irmão. No lugar de nós remarmos contra isso e falar, eu posso estar passando essa situação hoje, mas eu creio em um Deus que Ele vai mudar a minha história. Eu creio em um Deus que vai mudar o quadro. Porque o quadro da filha de Jairo era quadro de morte. Mas foi Cristo lá, irmãos, Ele mudou a história. O quadro da tua vida hoje pode ser cenário de morte. Mas o Deus que Ele fazia milagres em outrora, Ele não mudou não. Ele ainda faz milagres no dia de hoje. O que muda é o nosso comportamento na presença de Deus. E essa palavra, ela chama a mim e a você para despertar, para valorizar essa palavra, irmãos. Nós temos que valorizar, irmãos. Valorizar quem é Deus sobre a mim e sobre a sua vida. Eu e você somos um milagre, irmão, porque despertamos mais um dia. Mas muitos não sabem agradecer. Abre os teus olhos, agradece a Deus. Porque tem muitos que estão nos hospitais entubados. Muitos queremos respirar e não podem. Eu e você, nós estamos aqui de pé diante do Senhor. Os nossos filhos, a nossa parentela está de pé. É motivo de gratidão, irmãos. Nós temos motivos para ser gratos todos os dias. Mas aí só olhamos as adversidades. Mas Deus, Ele está na minha e na tua vida, nos mínimos detalhes. Você quer que Deus haja? Deus, Ele está agindo. Deus está agindo a todo momento. Ó, Deus agindo na minha e na tua vida. Mas aí nós só olhamos, ó. Só olhamos que está caindo maná no céu. Mas aí quer comer carne com planície. Mas Deus, Ele provê na minha e na tua vida. Deus, Ele provê, irmãos. Mas aí nós não vemos que nós já somos abençoados todos os dias. Nós temos que aprender realmente a viver por fé e não por vista. Porque vivemos tanto, irmão, tantos por vista, e nós excitamos a nossa fé, irmão. Isso é muito sério, irmão. Isso é muito sério. Se você vê que o teu irmão está ficando para trás, que está desanimado, viva você com fé. Dê a mão, ó, está desse jeito, mas você vai conseguir. Vamos orar, vamos buscar. Não deixe ninguém para trás, não. Vamos buscar, irmão. Você pode estar até no deserto, irmão, mas você vai conquistar a terra prometida. Apenas creia, apenas busque, irmão. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Você entende essa palavra? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. É o posicionamento meu e seu nessa caminhada. Mas aí muitos tomam apenas como profecia, mas pouco posicionamento. Como nós temos nos posicionado diante do Senhor? Como nós temos nos posicionado dentro do nosso lar para poder vivermos essa palavra? Porque Deus, Ele muda a minha e a tua história. Deus, Ele muda o quadro de nossa vida. Mas Deus, Ele não faz tudo sozinho, não. Deus, Ele faz até aqui, mas você também tem que caminhar. Porque Deus, Ele libertou, Ele levantou um homem para libertar o povo e guiar ele. Guiou até o mar, abriu o mar vermelho, deu provisão no deserto. Mas olha, o povo não podia ficar parado, não. O povo tinha que se esforçar todos os dias e caminhar. Mas hoje em dia as pessoas não querem nem caminhar, irmão. As pessoas botam dificuldade de estar dentro da casa do Senhor. Ah, eu não vou no culto porque demora muito. Eu não vou no culto porque eu vou sair lá tarde. Eu não vou no culto porque está perigoso. Irmãos, é Deus que guarda, irmãos. Deus é comigo e Ele é contigo. Vinha Faraó, vinha o exército contra o povo, irmão. Mas Deus, Ele guardou aquele povo. Mas aí vem mais uma vez, vivemos por vista e não por fé. Falamos tanto que Deus, Ele guarda, mas nós mesmos não cremos no poder de Deus sobre nossas vidas. Falamos de um Deus que cura, mas não acreditamos que Deus, Ele cura, irmão. Porque botamos a mão na cabeça de tantos. Profetizamos que Deus vai curar. Mas e quando vamos profetizar sobre nossas vidas? Que Deus, Ele vai curar a mim e a você. Que Deus, Ele vai mudar a minha e a tua história. Porque somos homens e mulheres de Deus para tantos. Mas quando é que vamos profetizar sobre nossas vidas?
Santo és o teu santo nome. Exaltado és o Senhor. Deus está aqui, irmãos. Deus, Ele fala, irmãos. Deus, Ele chama a igreja para despertar. E é um despertar para viver um evangelho diferente, irmãos. Porque, irmãos, Deus, Ele vai tirar uma igreja de dentro de uma igreja. E isso é muito sério, irmãos. E nós, muitas das vezes, temos um comportamento que está todo mundo aqui, está todo mundo salvo, ó. Não é não, é na palavra. É uma igreja de dentro de uma igreja. É a igreja que ora, é a igreja que busca, é a igreja que se santifica. Porque nem todos que estão dentro da casa do Senhor vivem santificação, não, irmão. Isso é balela, isso é história. É muito fácil mudar as vestes, andar ataviado e falar que mudou de vida. Não é isso que muda, não. É o comportamento. Caráter. As pessoas olharem para você e falar: eu vejo algo diferente nela, eu vejo algo diferente nele. O comportamento mudou. Quando ele abre a boca, ele não fala mais da mesma forma, ele não fala mais da mesma maneira. E é o Espírito Santo que confronta a mim e a você a mudança. Mas para isso, ó, tem que deixar essa palavra entrar. Porque como foi falado, ela corta. Ela corta e ela tem 2 gumes, irmão. E esses 2 gumes é para cortar nossas impurezas, as nossas imperfeições, irmão. E nós temos que deixar essa palavra entrar dentro dos nossos corações. Mas aí muitos não estão, irmãos, preparados, sabe para quê? Para ouvir uma palavra, para confrontar mudança de vida, mudança, metanoia, mudança de mente. Porque é isso que essa palavra tem que fazer, irmão. É saber quem é Deus em nossas vidas, irmão. E saber que Deus, Ele não mudou e nunca vai mudar, irmão. Estão tentando mudar a palavra de Deus, mas que pereça o homem. Mas essa palavra nunca vai perecer. Ai daquele que mudar uma vírgula, um tio nessa palavra. Ai daquele que se levantar contra essa palavra. E nós temos que entender, irmão, que essa palavra não é palavra de homem, não. É a palavra de Deus, irmão. É a palavra de Deus que está diante de mim e de você. E se você sabe que é a palavra de Deus, então por que não temos dado ouvido a essa palavra para nos colocar de pé, para transformar a minha e a tua vida, para exortar a mudança de pessoas? Porque muitos irmãos hoje estão procurando uma palavra, querem uma palavra coach, uma palavra essa que você vai sair daqui alegre, que você vai chegar na tua casa e vai falar: gostei daquela palavra, ela alegrou o meu coração. Mas palavra coach, ela não transforma a vida de ninguém, não. O que transforma a minha e a tua vida é a palavra de arrependimento. É a palavra que eu e você temos que nos arrepender, que eu e você nós temos que mudar de vida, que eu e você temos que entender que Deus, Ele deu o seu único filho por amor a mim e a você. Porque estão tratando esse sacrifício na cruz do Calvário como se fosse uma história. Mas Ele veio por mim e por você. E Ele vai vir de novo para poder tirar a igreja de dentro de uma igreja. E nós temos que saber qual igreja que nós temos sido, irmão. E aí eu falo: analise o homem a si mesmo. E analise o homem a si mesmo não é apenas em dia de Santa Ceia. É todos os dias. Todos os dias temos que olhar para dentro de nós e falar que tipo de cristão nós temos sido. E o que quer ser cristão? Ser cristão é ser cópia de Cristo. Nós temos nos esforçado todos os dias para ser cópia de Cristo na terra. Nós temos nos esforçado para amar como Cristo nos amou. Entende isso? Como Cristo amou a mim e a você? Ele deu a sua própria vida. Ele deu o seu sangue por amor a mim e a você. Esse amor, irmãos, é mais do que vocês estamos pensando. É muito mais. Esse amar uns aos outros, irmãos, é como Cristo nos amou. É usar Ele como exemplo de nossas vidas. Não abra mão de Deus sobre a sua vida, não. Entenda esse sacrifício sobre a nossa vida. Mas nós só conseguimos entender esse sacrifício se nós exercitarmos essa palavra, irmãos. Porque essa palavra, ela muda, irmãos. Ela muda a minha e a tua vida. Porque eu posso falar de mim,
Eu não queria não. Eu fugi, irmãos. Eu corri. Eu queria ficar sentadinho lá, escondido no último banco. Mas um dia Deus, Ele me pegou de uma tal forma. E eu falo que Ele me pegou assim, apertando. Sabe o que é uma moeda? Já viu uma moeda esmagando a cana e passando de novo no processo e no processo? Sabe por quê? É assim que Deus, Ele trata filho rebelde. É assim que Deus, Ele trata. Sabe por quê? Escolhido não tem escolha. Escolhido não tem escolha. Então não é do teu jeito, não é do meu jeito, não. É do jeito que o Pai quer, irmãos. Nós somos filhos e o Pai pega, e traz para poder corrigir. Então deixa o Pai te corrigir, deixa o Pai te tratar, porque Ele tem infinitamente mais para mim e para você. O que você está passando pode ser difícil. Você está nesse momento sentindo o vento sobre a sua vida, e o vento ele tem passado, e o vento ele faz assim, e o vento ele tem açoitado o barco. Mas quem é que está no teu barco? É Cristo, é Cristo, é Cristo, é Cristo que traz, Ele traz equilíbrio no teu barco. E muitas das vezes nós temos olhado apenas para o vento, temos olhado apenas para o barco, que é a minha e a tua vida. Esquecemos de olhar que Cristo, Ele está comigo, está contigo. Abre a tua boca. Chama a atenção do Mestre nessa noite. Desperta o Mestre sobre a tua vida. Santo e Santa é Deus. Arabassarei, marassa, mararás, cansarabás. Santo e Santa é Deus. Irmãos, eu não sei se vocês já perceberam que na primeira vez que eu prego aqui, mas Deus, Ele me chama de uma forma diferente. Ele me chama para pregar para quem está dentro da igreja. Sabe por quê? Tem muitos que estão dentro da igreja que estão perdidos. Tem muitos que estão dentro, mas estão fora, irmãos. E Deus, Ele tem me chamado para chamar essa igreja para despertar. Porque Cristo, Ele não quer perder nenhum de nós nessa caminhada. Tão grande é esse amor sobre nossas vidas. Leia esse salmo, medita sobre esse salmo na tua casa. Porque se você entender a profundidade desse salmo, irmãos, ele é muito profundo. Ele é muito profundo. Ele fala, irmãos, sobre a palavra de Deus. Ele fala como nós temos que seguir, irmãos, a nossa vida, mas não baseada em mim e você não, mas baseado na palavra, baseado em tudo aquilo que Deus ele tem feito sobre nossas vidas. Santo és o Senhor, aleluia. Exaltado és o Senhor. Feliz os ímpios em seu caminho, os que andam conforme a vontade do Senhor. Felizes os que guardam os seus testemunhos, procurando de todo o coração. Aqueles que andam no caminho dele, sem praticar a injustiça. Santo és o Senhor. A partir do versículo 1, irmãos, é a palavra de Deus falando, irmãos. É a palavra de Deus ensinando a mim e a você. É Deus, Ele fala. Mas muitos não querem estudar, não querem ler a palavra. No versículo 8 diz assim: vou observar os teus estatutos, não me abandones nunca. Deus, Ele nunca abandona aquele que observa a tua palavra. Deus, Ele nunca abandona, sabe por quê? Porque aquele que observa a palavra do Senhor causa um temor no coração. É um temor, irmãos, em todo momento. O mais difícil que você esteja passando, quando você leva a tua mente em saber, irmãos, quem é Deus na tua vida, você pode até pensar em retroceder, mas quando você lembra, irmão, vem uma palavra e você vai avançar. Você pode estar prostrado, mas quando você começa a pensar em tudo que você já estudou, em tudo aquilo que Deus já falou, irmão, você só avança. Sabe por quê? Muitos de nós aqui já pensamos em parar, já pensamos em desistir, mas aí Deus ele faz lembrar. Lembra da onde eu te tirei? Lembra tudo que você já passou e eu te coloquei de pé?
Porque nós somos ovelhas, irmãos, nós somos ovelhas. E muitas das vezes a ovelha, ela pensa em se desgarrar, ela pensa em ficar perdida. Mas aí tem um bom pastor, irmão. E o bom pastor, ele vai lá atrás da sua ovelha. Só que ele corrige, tá? Porque quando ele coloca no ombro e traz de volta, se você não sabe, ele quebra a pata, tá? Ele quebra a pata dela para ela não se perder mais e não sair do rebanho. É correção. E muitas ovelhas, muitas das vezes, tem que ter a pata quebrada para não desviar mais do caminho. Porque eu já quebrei a minha pata uma época, irmãos. E Deus, Ele me trouxe de volta, irmãos. Ele me trouxe de volta, e aquele que queria ficar lá atrás escondido, sentado aqui no primeiro banco, para poder entender o que Deus queria falar, irmãos. Sabe por quê, irmãos? Porque eu descobri que é a palavra que liberta, que é a palavra que muda, que é a palavra que transforma. E se eu e você estamos aqui nessa noite, é porque nós temos entendido o que é a palavra. É a palavra. Tem muitos que estão padecendo hoje na terra, sabe por quê? Estão seguindo homens, irmãos. E não estão seguindo a palavra. Não estão seguindo o bom pastor. Estão padecendo. Porque têm olhado para o outro. E o que acontece quando o pastor cai? Aonde fica o rebanho? Cadê o rebanho? O rebanho fica disperso. Mas aí tem um bom pastor. Tem um bom pastor sobre a minha e sobre a sua vida. Porque tem muitos se desviando na terra, porque tem olhado para o homem. E nós temos que ficar, irmãos, ligados nessa palavra. Nós temos que olhar para a palavra de Deus. Nós temos que olhar e saber quem é Deus sobre nossas vidas. Porque se eu e você estamos aqui respirando, é porque um dia Ele nos formou e fez a luz. Ele soprou em mim e em você. E um dia Ele vai requerer esse fôlego, irmãos. Porque tudo é dele e pertence a Ele. Não pertence ao homem, não. Tem muitos enganados na terra olhando homens, irmãos. Mas o homem é sujeito a falha, é sujeito a cair, irmãos. Porque o único que fez e cumpriu a vontade do Pai na perfeição foi Cristo. Não olhe para o homem, não. Mas olhe quem é Deus na minha e na sua vida nessa noite. Santo és o Senhor. Aleluia, santo és o Senhor. Exaltado és o teu santo nome. No último versículo, no 7,6, diz assim, ó: eu me extraviei como ovelha perdida. Vem procurar o teu servo, pois eu não esqueço os teus mandamentos. Pode até se perder, irmãos, mas quem conhece essa palavra, irmãos, é o bom pastor que vai atrás. É o bom pastor, irmãos. Porque o homem pode até perecer, mas essa palavra, essa semente que está no meu e no teu coração, ela não vai perecer nunca. Mas não vai perecer se eu e você permitirmos criar raiz no meu e no teu coração. Como está essa palavra nas nossas vidas? Como nós temos tratado a palavra de Deus em nossas vidas? Nós realmente temos vivido a palavra de Deus? Eu pergunto, irmãos, eu prego exatamente perguntando, sabe para quê? Para você olhar para dentro de você e pensar. É para fazer você pensar como você tem vivido diante de Deus, como você tem vivido essa palavra, como eu e você estamos diante do Senhor. Sabe por quê? Deus, Ele não abre mão nem da minha nem da tua alma. Então nós temos que aprender todos os dias. E aprender, irmãos, a pensar. Porque tem pessoas que não querem ter o trabalho de pensar o que está ouvindo aquilo. E essa palavra tem que fazer você parar e analisar a todo momento. O que esse homem de Deus está falando? É isso mesmo que está escrito? Abre a tua Bíblia, acompanha a palavra, irmão. Não fecha a tua Bíblia, não. Porque, irmão, nos é ensinado isso na palavra. Nós só vamos aprender se acompanhar. Não se alimente de qualquer coisa na terra, irmão. Não se alimente de qualquer coisa. Porque você pode estar comendo comida estragada e não sabe, irmão. Desperta, igreja, desperta. Porque Cristo, Ele está voltando e vem a qualquer momento. E eu falo que hoje Ele voltou para muitos, irmãos.
Nós podemos até estar como ovelhas desgarradas na terra, mas nós temos que saber que nós temos um bom pastor que tem direcionado a mim e a tua vida, um bom pastor que está aqui diante de mim e de você, falando, irmão, se nós seguirmos essa palavra, ele vai agir sobre a mim e sobre a sua vida. Mas não adianta nós abrirmos a nossa boca e clamar a Deus e falar: Deus, o Senhor está vendo, vem o meu socorro, age na minha vida, se nós não seguirmos essa palavra. Não é de qualquer jeito, não é de qualquer maneira. Então que nós vamos viver essa palavra sobre nossas vidas. Não abra mão da palavra do Senhor, não abra mão de Deus sobre a sua vida, não abra mão, irmãos, não abra mão de viver essa palavra, não abra mão, jamais. Aleluia, Jesus. Escute o homem, escute o que o homem está falando. Mas chegar na tua casa, Jesus. Estude você. Aleluia. Porque Deus, ele vai falar aqui, mas na tua casa também ele vai falar diretamente com cada um. E assim eu agradeço a minha oportunidade. Glórias a Deus. Glorificado seja o nome do Senhor. Deus continue abençoando o ministério do pastor Ronaldo. E creio que nós estamos alimentados mais uma vez